O Fluminense escalado com o meio de campo Bernal, Nonato e Lima derrotou o Flamengo com atuações de destaque de Guga e do próprio Facundo Bernal. É assim, ganhar Fla-Flu é normal, mas eu não sei se tudo que aconteceu ontem é tão normal assim, né? E o que será que dá pra gente tirar da vitória de ontem, pensando, né, na sequência dessa temporada que acabou de começar, né? Eu acho que, em primeiro lugar, cara, o mais importante que a gente tira do jogo de ontem é um pouco mais de tranquilidade, né? Deixar o ambiente do clube um pouco mais leve, um ambiente que para mim estava excessivamente pesado, né? A gente vendo ali nas redes sociais, eu acho que é natural a cobrança, né? Porque a temporada passada termina de uma forma muito frustrante, né? Eu sempre faço a ressalva de que eu não acho que a temporada passada foi ruim, mas termina de uma forma frustrante e que escancara fragilidades do elenco do Fluminense. Fragilidades estas que ainda não foram sanadas pela diretoria. E é natural, que isso irrite o torcedor, né? Mas eu acho que também não dá para exagerar, né? Transformar a situação do clube numa coisa também que não é, né? Eu vi gente aí na última semana falando que, Fluminense vai brigar para não cair. O Fluminense tem o pior time, o pior elenco do Rio de Janeiro, com toda certeza. Assim, eu discordo, eu acho que não é por aí. Eu acho que esse elenco é basicamente o mesmo que termina a temporada passada na quinta colocação no Campeonato Brasileiro, né? Que esteve por detalhes aí de conquistar um título de relevância. Eu acho que, não dá pra... Eu acho que essa vitória ajuda a colocar as coisas mais perto de uma perspectiva que eu vejo como a mais realista, né? A mais sensata, que é uma posição de, tem que cobrar sim, tem que contratar centroavante, tem que contratar zagueiro, mas também não dá para entrar numa de que, caralho, tá tudo uma merda, estamos aqui no desespero, né? Calma lá. O Fluminense teve uma boa atuação, né? Diferente do último jogo, mas, de novo, né? Da mesma forma como eu falei que a atuação da última partida era completamente normal, né? Levando em conta ser o primeiro jogo em que titulares foram escalados, né? Muito início de temporada, né? É normal a oscilação, né? De início de temporada, vai fazer um jogo bom, um jogo ruim, e eu acho que até tendo em vista, né, o início do Campeonato Brasileiro, todos os times estão mais ou menos nesse estágio, né? Início de temporada, pré-temporada, então as coisas acabam se igualando um pouco. A gente vê que a gente tem uma péssima atuação contra um Nova Iguaçu, mas consegue fazer um jogo muito competitivo contra um Flamengo, né? São coisas desse início de temporada, é assim mesmo. Eu acho que é isso. O Fluminense fez um jogo muito competitivo, com intensidade, né? A gente pensa até que, início de temporada, a questão física é um problema. Eu acho até que o Fluminense mostrou bem, já fisicamente ali, num estágio bom, em que consegue fazer um jogo intenso e de marcação contra o Flamengo, né? O meio de campo, a escalação assustou muita gente, inclusive eu, né? Olhando ali, Bernal, Nonato e Lima, eu até achei que, cara, qual o sentido de você escalar no último jogo Lúcio Acosta e Ganso juntos pra no Fla-Flu não ter como colocar nenhum dos dois, né? Eu achei que foi uma coisa meio que, é meio óbvio que era pra escalar só um pra escalar o outro 10 no jogo contra o Fla-Flu. Mas assim, ao mesmo tempo eu também não gosto de entrar numa, de ficar criticando muito questões que claramente têm a ver também com planejamento físico do elenco, né? Pode ser que pela parte física fizesse sentido escalar os dois naquele jogo e deixar eles de molho para esse jogo contra o Flamengo. Eu não sei dizer, mas deu certo, né? Como deu certo, não faz sentido ficar aqui criticando muito essa escolha. Deu certo não só porque o Fluminense venceu, mas porque o meio de campo foi um dos motores dessa vitória, né? O nosso meio de campo conseguiu ter muito sucesso, principalmente quando a gente fala em marcação, em pegada no meio, né? A gente conseguiu se impor, conseguiu
o encaixe de marcação do Fluminense deu muito certo, né? No meio de campo e até mesmo no campo ofensivo, né? A gente conseguiu ter sucesso nesse aspecto sem bola e também, né, o que levou o Fluminense a, em alguns lances, construir essa vitória, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer, né, a atuação de alguns jogadores que são criticados por boa parte da torcida. Eu critico muito, né, o Facundo Bernal, é um jogador que sempre que eu tenho a chance eu critico, porque eu acho que ele é superestimado por muita gente, não vejo o potencial que muita gente vê nele, mas porra, não tem como negar que fez um bom jogo ontem, né? Se destacou, é um jogador que, porra, a gente vê que é um volante com o porte físico que ele tem, de início, porra, a gente pensa, porra, esse cara aqui, né, tem um nível de marcação que vai ajudar, né? Tem um nível de jogo aéreo que vai ajudar. E pra mim não é isso que acontece na maioria das vezes, né? Em regra. É um cara que decepciona nesses aspectos muitas vezes. Mas não foi o caso ontem, né? Ontem realmente ele foi esse jogador. Ele se destacou defensivamente no meio de campo, né? Foi um pilar ali defensivo no meio de campo. E na bola aérea ele conseguiu ser decisivo, né? Ele desvia a bola ali no lance que termina com o segundo gol do Fluminense, o gol do John Kennedy. Então, assim, uma boa atuação do Bernal. Não quer dizer tanta coisa, início de temporada e tudo mais, mas, porra, é bom que dá confiança pro moleque. Quem sabe, né, cara? Um moleque muito novo, 22 anos, né? Não é nenhuma loucura imaginar que de repente ele pode desabrochar durante essa temporada aí, depois de um tempo se adaptando ao futebol brasileiro e também se tornando um jogador melhor, né? Quem sabe, vamos ver, né? O outro jogador que é muito criticado e que foi bem ontem, né? Que também é muito criticado por mim, talvez seja o jogador que eu mais gosto de criticar, que é o Guga, né, que é um jogador que, porra, também durante muito tempo foi superestimado pela torcida do Fluminense, né, muito por uma coisa muito sentimental de estar ali no título da Libertadores e tudo mais, ser um cara gente boa, né, havia muita gente colocando ele no mesmo patamar que o Samuel Xavier, para mim sempre foi um absurdo, né, eu acho que a temporada passada do Guga foi tenebrosa e abriu os olhos de muita gente, né, que, porra, não tem nenhuma comparação Guga e Samuel Xavier. E o Guga, cara, é um jogador que deixa a desejar de uma maneira geral, mano, mesmo como reserva na lateral. Mas ontem foi bem, né? Ontem fez um baita de um jogo, né? Acertou aí a maioria das coisas que tentou, foi importante. Falando do Guga, eu acho mais difícil ter essa esperança de que não, né? Quem sabe esse ano ele vai desabrochar e vai, né, crescer de nível, né? Pelo que, porra, a gente já vê dele há um tempo, né? Eu acho mais difícil ter essa esperança, né? Mas, pelo menos, é positivo que o jogador ganha confiança, quem sabe pelo menos ele não faz uma temporada tão ruim como a temporada passada, né? Eu busco ter essa esperança. Além de Guga e Bernal, né, a gente tem que falar também do meu querido Kevin Serna, jogador que continua sendo o jogador mais decisivo. Ah, meu Deus. Foda-se, vou continuar. Jogador mais decisivo do ataque do Fluminense, né, cara? Mais uma vez faz um gol, né? Participa de lances de perigo. Como eu disse no último vídeo, né? Que quase ninguém viu, não sei qual foi o algoritmo do YouTube aí, mas eu dizia que, cara, grande parte da torcida nas redes sociais eu vejo dando como favas contadas que o Serna vai ser reserva esse ano. Não, é um reserva útil e tal, vai ser isso. E eu tenho muitas dúvidas, né? De achar que, porra, um jogador que foi líder, foi artilheiro e líder de assistências do Fluminense no Brasileirão, vai sentar no banco assim com essa facilidade toda. Pode até acontecer, mas assim, não acho que passa longe de serem favas contadas e o Serna, né, tá mostrando aí nesse início de ano. Por quê, né? Porque é um jogador
muito importante e decisivo, cara. Num setor ofensivo do Fluminense, em meio a um setor ofensivo do Fluminense, tem dificuldade de fazer gol. É um ponta que tem uma certa facilidade para fazer gols, né? Então, porra, é um jogador valioso e é um jogador que eu gosto muito. E quem sabe, né, esse início de ano não seja aí um prenúncio de uma temporada aí ainda melhor que a passada do Serna. De repente o cara explode também e se torna aí um dos principais pontos do futebol brasileiro. Por que não? Eu acho que tem esse potencial, né? Posso estar enganado, mas eu acho que ele tem. E falar também de John Kennedy, que foi decisivo, fez mais um gol, né? Segundo gol dele na temporada. Eu acho que aqui tem alguns aspectos, né? Assim, eu não acho que o John Kennedy esteja fazendo grandes atuações. Não acho que fez uma grande atuação ontem, mas foi decisivo, né? Foi decisivo, fez um gol e participou muito bem do gol do Serna, né, cara? E eu acho que nesse contexto em que, porra, o principal problema da temporada passada foi não ter um centroavante que conseguisse ser decisivo, né? Principalmente na parte de fazer gols, né? Não dá para pedir muito mais do que um John Kennedy fazendo gols e sendo decisivo, né? E aqui eu tô falando, fique-se claro, do John Kennedy. Não tô falando que não dá para pedir mais em termos de centroavante, porque eu acho que o perigo é a diretoria olhar o John Kennedy fazendo gol. Everaldo fez gol no último jogo e achar que não. Vamos esperar até o meio do ano, igual a gente vai fazer com o zagueiro. Pelo amor de Deus, não façam isso, né? Não dá, desculpa, eu gosto muito de John Kennedy, acredito que ele pode ser útil, mas não dá para apostar no cara até o meio do ano, apostar em John Kennedy e Everaldo, né? Vai ficar uma situação insustentável até mesmo com a torcida. E assim, por fim, né, o jogador que eu quero destacar aqui é o Santi Moreno, né, que entrou muito bem no segundo tempo, mais uma vez foi bem, né, já tinha ido bem na estreia do Fluminense. E porra, cara, né? Assim, tem um papel fundamental. Talvez tenha sido o jogador mais importante ali na jogada do primeiro gol. Ele recupera uma bola, sendo que logo antes, no lance anterior, ele tinha recuperado bem uma bola ali, e aí pega de novo a bola, e aí faz a tabela com o John Kennedy, dá um bom passe pro Serna, um jogador que mostrou que tá bem fisicamente, né? Tá mostrando que tá muito bem fisicamente, e tá mostrando que, cara, tecnicamente ele não é um jogador tão ruim quanto ele mostrou que era, na temporada passada, né? É aquilo, adaptação, o cara tinha acabado de chegar, ele pelo menos nesses primeiros momentos tá mostrando que tem mais qualidade com a bola no pé do que parecia. Lógico que tudo que eu falar aqui, tudo que eu falar nesses primeiros jogos de temporada sempre vai ter aquela, né? Vamos esperar, né? Não dá para cravar nada aqui, é tudo meio que talvez um prenúncio de algo que pode acontecer, talvez não tenha significado nenhum, né? Talvez os jogadores que jogaram muito bem ontem sejam uma merda ao longo da temporada, né? Talvez alguém que foi mal vá bem durante a temporada, pode não ter significado nenhum, enfim, vamos esperar para ver, mas ganhar Fla-Flu é muito bom sempre. Saudações tricolores, grande abraço, valeu!